Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Abradcast, o podcast da Abrad. Se você é agência, ferramenta, qualquer empresa do ecossistema digital, você tem que fazer parte da Abrad, meu amigo. O que você está fazendo aí que você ainda não se associou? Então, entra nesse QR Code que está aqui do lado e venha fazer parte desse ecossistema. Venha no podcast, coloque seus conhecimentos para jogo e venha crescer e evoluir. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. É ou não é? Então, agradeço muito ao Denise Marinho, ao D, né? Carinhosamente, ao D. Exatamente. É um prazer estar aqui pela segunda vez contigo e com a Abradcast, agora nessa nova versão, com essa nova marca que tá linda. É um prazer estar aqui também com o Wesley Mourão, da Sales Evolution. Obrigado pela presença, meu querido. Obrigado, prazer todo meu. Primeira vez que eu estou aqui na sua presença, mas nos próximos minutos vamos entregar o melhor aí para todas as agências e todas as empresas, falando sobre vendas e marketing. Ah lá, já deu pra ver que ele é vendedor, né, meu amigo? Que isso, parece voz de radialista. Demais. E o assunto hoje é do lead ao fechamento, técnicas de vendas para uma nova geração, né? Bom, antes de entrar no tema, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho formação, trabalho, por favor. Claro. Vida pessoal, gato, cachorro, fique à vontade. Eu sou a Alde, eu tenho a agência Alde Marketing e agora estou como sócia da Sales Evolution junto com o Wesley para a gente trabalhar aí também a parte de vendas das empresas. E é um prazer estar aqui pela segunda vez. A pessoa, quando vai ficando rica, ela vai, né, diversificando os investimentos. A Alde tá voando, meu amigo. É isso aí. A gente tem que andar com os melhores, né? Então, isso. Por isso que, quero andar com você, entendeu? Legal. Bom, prazer conhecer todos vocês. Eu me chamo Wesley, fui diretor da Record durante 14 anos, né? Cuidei da TV Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, e aí fiquei 14 anos, falei, não aguento mais. Tive um burnout, larguei tudo, comecei do zero há 3 anos atrás. Até então, comecei como agência de marketing, e fui agência de marketing durante 3 anos, e agora a gente é uma empresa de educação e consultoria. E agora a gente estrutura o processo das empresas, desde a prospecção até a venda final, desenhando todo o processo comercial das empresas, unindo time de vendas, time comercial, time de marketing, atendimento financeiro, toda a galera para batimento de meta todo mês. Cara, eu tenho uma agência e lidero a parte comercial, né? E eu sempre achei, continuo achando, acho que isso aqui é uma provocação, a gente vai botar isso na mesa, mas que vendas precisa ter um tino pro negócio, sabe? Ou uma skin, né? Você veste a roupa de vendedor. Esses dias a gente teve uma reunião com um cliente e lá na agência a gente tem um departamento comercial, mas como farmer, todo mundo pode fomentar projeto dentro de cliente e vender. E aí a gente estava preparando um projeto para um cliente para vender uma inserção no MasterChef. E aí eu cheguei para o departamento de engajamento, que é quem cuida disso, eu falei, vem cá, Julia, você que vai vender esse projeto e eu vou pagar uma comissão em cima disso. Ai, meu casamento vai fazer o casamento nessa comissão. Eu falei, então vai lá. Cara, ela mandou tão bem que eu falei assim, ou você tá no departamento errado, ou você botou uma skin muito bem colocada. Ou foi a motivação, né, pro casamento. Ou foi a motivação financeira, ou qualquer que seja, né, pra rolar. Porque, cara, mandou bem pra caramba. O cliente comprou, falou, vamos fazer. Então, é feeling, é talento ou é treino? Boa. Uma pergunta muito interessante, porque vendas não é talento, é método. E o feeling que essa pessoa precisa ter é o feeling para diagnosticar e entender qual é a necessidade do cliente. Quando a gente fala sobre a questão, às vezes a empresa só depende de talento porque o vendedor é talentoso e ele é vendedor. Não adianta se o cara realmente não tiver uma metodologia para conseguir fechar.
eu tenho ali o processo de diagnosticar e entender, porque é muito mais sobre o que eu vou oferecer para o cliente e sobre o que ele vai se tornar com o meu produto, no seu caso, sobre o MasterChef e tal, muito mais pela visibilidade em que ele vai se tornar do que eu estou vendendo. Então, quando o vendedor ele entende esse processo, o cara vende qualquer coisa ele vende. Né? E quando a gente fala exatamente sobre esse processo, é onde ocorrem os maiores gargalos. Porque o time de marketing entrega um lead legal, bacana, mas na hora de vender, aonde ocorrem os maiores gargalos das empresas. Ô Wesley, e a tua consultoria, ela ajuda aonde nesse momento, né? Você falou de treinamento, consultoria, ajuda a contratar, a treinar, a montar esse processo, como é que é? Quando a gente fala, Lucas, sobre a questão do processo e estruturação e método, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos o B2B e B2C. Quando a gente fala sobre B2B, a gente está falando sobre B2B, a gente está falando sobre empresas. B2C, a gente está falando sobre pessoas. O nosso processo, a gente tem que imaginar desde a prospecção até a venda final. Na prospecção, muitas das vezes, o processo a gente tem que unir os times de venda, o time de marketing, porque eles precisam se conversar. Existe, às vezes, uma rivalidade muito grande. Sim. Porque alguém entrega um lead bacana e depois fala que não está qualificado. E aí, chega na hora, às vezes o problema não está no marketing, às vezes o problema não está na vendas, mas o processo às vezes está na precificação ou no produto. Qual é o gargalo das empresas? É exatamente esse olhar que a gente precisa ter. Se nós tivermos esse olhar crítico para entender dentro da máquina de vendas aonde eu estou perdendo conversão, aí sim você sabe aonde estruturar melhor. O que a gente entrega hoje? Todo o processo de estruturação comercial. Então a gente fala com o time de vendas, a gente fala com o time de marketing, a gente fala com o time financeiro, a gente fala com o time de atendimento. Colocando o quê? Metodologia e batimento de meta todo mês. Pô, hoje é que dia? Hoje é dia que dia hoje? Hoje é dia, sei lá, falta 2 semanas para a gente bater o mês. Última semana do mês, o último dia de fechamento é batimento de meta. Você bateu quanto? Bati 100 mil esse mês. O outro mês você tem que bater 130, 150. A mentalidade do empreendedor, ele precisa ter isso. Cara, é batimento de meta todo mês. Se você pensa, ou se a sua empresa bateu menos ou bateu mais, você precisa ter uma geração de demanda do time de marketing para que você consiga vender mais e faturar mais. Então, vamos imaginar, pô, beleza, o marketing está gerando conteúdo, está fazendo um trabalho legal, está gerando lead, pô, deu certo. Eu vou investir mais em marketing, porque está funcionando. Pô, o time de vendas ele começou a aumentar a taxa de conversão, eu vou aumentar a geração de demanda para que ele consiga vender mais. E é esse um dos maiores gargalos que a galera estagna de uma certa forma. As agências hoje. As agências, eu sei que tem um grande problema nas agências, né? A Alde pode falar até melhor do que eu. Quantas empresas que a gente consegue... quantas agências já passaram por várias empresas? Talvez uma das agências dos nossos associados pode ter sido isso. Talvez eu fui a 3ª agência que passou nessa empresa. Mas às vezes o problema não é a agência. O problema está no processo comercial. Porque se o time comercial não qualifica, não faz um SQL legal, ele pode trocar para 10 agências. Não vai funcionar. Porque o problema nem sempre está na agência. O problema está no processo comercial. É onde é o pulmão e a dor da empresa. Legal. Ô Alde, me diga uma coisa. Como é que nasceu esse link, né? Você já tem a agência, né, há algum tempo? Quanto tempo tem a Alde Marketing? Eu estou no marketing há uns 9 anos, a agência Alde tem uns 3 anos mais ou menos. E aí, da onde veio o link com o Wesley e empreender novamente? Perfeito. Eu acho que como toda agência, a gente vai testando muitos segmentos, né, entendendo de mercado. A gente não se definiu por uma agência para e-commerce no primeiro momento. Então, eu me lembro que nos primeiros meses de agência, a gente atendeu muito B2B, né? E aí, quando a gente conheceu o Wesley, ele já tinha esse viés, esse fit rápido com o B2B para entender as necessidades e como realmente aquilo precisa ser estruturado.
E dali já começou a nossa amizade, né? E a gente começou a ser muito parceiro e um ajudando o outro nas questões de marketing e tal. E ele sempre com essa pegada mais comercial, né? Então ele sempre estava muito mais dedicado a isso. E nós somos amigos particular, assim, né? Virou, né? Saiu do âmbito profissional e foi para a vida mais privada. E aí ele me contou sobre o projeto e estava precisando ali de alguém de marketing para conseguir levar toda essa comunicação. A venda foi tão boa, Lucas, que ela falou assim, assina onde? Onde eu assino. Onde eu assino. Foi. Falei, não, mas foi uma venda que ela estava de pé do lado do meu computador em 10 minutos. Foi. Mas ela, bicha, é boa. Verdade, verdade. E eu senti muita verdade no projeto dele, e não só no projeto em si. Como ele já tem todo esse background de estar trabalhando com isso, e eu vou acompanhando os resultados dele, né? Ele, apesar de ser ainda um pouco tímido, gente, né? Eu vou vendo ali nos bastidores. Essa voz de radialista? Ele é um pouco tímido, assim, e tal. Mas eu conseguia ir acompanhando os resultados dele, e quando eu estava lá, ainda decidindo pela agência, eu entendia também o quanto que ele era importante nas minhas tomadas de decisão. E como agência, a gente passa muito isso no B2B, né? Por qual caminho que eu vou? Porque a gente está sempre um pouco cego, dependendo de como está essa estrutura do comercial e o quanto que a agência tem da expertise de comercial também para tocar o marketing, né? Eu senti isso muito na pele. E então ele tem todo esse tempo que ele teve de agência era sempre muito voltado para isso. Ele apresentou o projeto, eu falei, onde eu assino, né? Boa. E aí a gente vem somar forças na parte realmente de marketing, dessa parte de comunicação, que é algo que lá na agência a gente toca super bem, e para unir forças também e direcionar isso que eu acho que é uma das maiores dificuldades, que é essa integração entre marketing e vendas. Total. Eu vejo muito isso, muito insucesso, né, de parcerias, quando você gera o lead, cai lá para o cliente e o cliente se vira com esse negócio, né? E aí, às vezes o cliente chega para mim e fala assim, não, eu sei que não é um negócio de vocês, implementação de CRM, o processo comercial, isso não tem nada a ver, é problema nosso. E aí eu falo, pô, não, peraí, não é assim não, a gente implementa, a gente tem que treinar, porque isso vai interferir no meu trabalho, né? Senão não faz sentido. E a gente vê diversos tamanhos de empresas, de tudo quanto é vertical de negócio, que não necessariamente está estruturado. Eu estava falando num episódio aqui de um cliente da Hero que o cara faturava 1,5 milhão, 2 milhões por mês. E, eu falei, vamos implementar um CRM? Vamos, adorei, vamos embora. A equipe era 10, 15 pessoas, acima de 50 anos, e aí parou ali na implementação, porque para fazer os caras usarem. A cultura, né? Exato. Não tinha disposição, eles estavam afim. E aí eu cheguei pro gestor e falei, cara, você não quer ter controle de nada? Ele falou, quero. Mas como é que eu vou fazer? Esse desafio é seu. Eu falei, tá bom, então vamos fazer treinamento. E não consegui. Olha, e aí ele falou assim, quer saber, cara? Eu pelo menos estou vendendo, tá rolando, eu não sei como tá o resultado, eu não consigo ver isso, mas deixa desse jeito. E essa é a verdade do nosso Brasil, né? Se a gente for parar para pensar, vendas não tem uma formação ainda, né, Wesley? Não existe uma formação para vendedor, né? Vai meio que acontecendo, coisas paralelas e tal. E se a gente for parar para pensar até no âmbito de desenvolvimento humano, o que é um vendedor? É a pessoa que não deu certo, normalmente é uma pessoa chata, então está muito qualificado de formas um pouco depreciativas, exatamente. Né? Verdade. Então, esse cara como é vendedor. É que eu vou fazer uma cultura de vendas na minha empresa, se a minha empresa é maravilhosa, todo empresário vai estar nessa postura. Como é que eu vou fazer essa cultura se eu tenho toda essa depreciação cultural e todo esse problema acontecendo em paralelo, né? Então, eu acho que isso acontece muito, né? E o vendedor ali na verdade, quem está conseguindo colocar mais lenha na fogueira e acaba sendo um pouco desqualificado nesse sentido. E às vezes é até uma pessoa que está, no seu caso, né? Uma empresa que vendia bem, mas que por conta de todo esse ruído externo acabou não conseguindo fazer a implementação acontecer. Já passei por casos desse também. Mas é legal esse exemplo, porque a gente tem dois problemas aí. Cultural e a parte de valorização do profissional, né? Cultural por quê? Porque ele poderia muito bem ter colocado e vestido a camisa trazendo um kick-off semanal, ou seja, um treinamento, e falar para a pessoa o seguinte, cara, a gente tem 5 follow-ups para fazer, 5 tentativas antes de dar um lost que seja, né? E trabalhar durante aquele processo, tática de objeção, tempo de estagnação durante todo aquele processo. Pô, se ele vestir a camisa, ele vai fazer.
Hoje, qual que é o maior problema dos vendedores? Ele acha que é um vendedor e vendedor comum. O que a gente tem que entender agora é a nova tática, a nova temperatura o mercado está mudando muito rápido, né? Ou seja, é a gente formar closers high ticket. A gente agora tem uma certificação do MBA reconhecido pelo MEC que vai trazer esse benefício para o vendedor. Ou seja, o que a gente quer pegar? Aquele vendedor que talvez não tenha perspectiva de ganhar acima de R$5.000, acima de R$10.000, mas que ele aprenda e tenha... Talvez ele não teve tempo, Lucas, de se formar na faculdade. Ele não teve tempo de fazer uma pós-graduação. Mas ele vai poder ter essa graduação em formação em MBA em vendas, com certificação do MEC, que vai falar, cara, eu tenho uma formação, qual é? Closer. Ou seja, a gente vai dar importância para esse cara. E às vezes, beleza, a gente trouxe esse cara, essa pessoa, formamos essa pessoa e agora a gente vai conectar essa empresa para o nosso ecossistema. Eu falo assim, cara, eu tenho 5 closers aqui que já se formaram e são muito bons. Pode contratar o assino embaixo. Me manda aí o seu formulário e a gente vai preencher e a gente vai encaminhar para você. Ou seja, a gente facilita a entrada do closer, mas depois entrega esse cara para o mercado. Ele não precisa, talvez, trabalhar ali. Ele pode trabalhar de casa, sendo um closer high ticket? Pode. Tendo um computador, internet e fazendo ali uma venda maior, tendo fixo mensal, tendo a comissão sobre cada venda, ou seja, traz uma atratividade melhor. O pulmão da venda começa pelo dono da empresa, pelo CEO, pelo diretor de vendas. Se ele não tiver essa cultura organizacional e batimento de meta, não tem marketing que funcione, não tem CRM que dê jeito, ou seja, é cultural. As empresas precisam entender isso, as agências precisam implantar isso nas empresas. Ou seja, a empresa precisa ter uma cultura de vendas, senão não funciona. Ô Wesley, tem algumas agências, por exemplo, a V4. Perfeito. A V4, ela trabalha com um estilo de prospecção de assim, um pré-vendas, telefone, WhatsApp e tudo mais, faz o briefing, passa pro closer e aí em uma reunião ele apresenta e fecha, ou não. Positivo. Agora, a gente lá na Hero, a gente tem um SDR que colhe o briefing, manda esse briefing pro account, que seria um BDR, marca-se uma reunião de 30 minutos para ouvir e fazer um double check desse briefing. E aí se marca uma próxima reunião para trazer casos de sucesso relacionados à vertical de negócio ou a necessidade que ele tem e para trazer a proposta e explicar esse negócio. Cara, já deu para ver que o custo é maior. Positivo. Né? O tempo é maior. E aí eu tive com o Max aqui, questionei um monte de coisa e ele falou, né? Legal. Quem tá certo, quem tá errado, quanto você fatura? Né? E aí eu falei, beleza, eu vou trabalhar. Então assim, cara, como é que você faz para olhar o negócio e montar esse processo? E o que é adequado ao quê? Como é que faz? Boa. Eu vou falar sobre alguns frameworks aqui, mas acho que o principal ponto é a gente pensar o seguinte, Lucas. Tempo é dinheiro. Né? Se a pessoa está procurando uma água e talvez eu restringir essa pessoa de comprar água naquele momento e falar que eu vou entregar a melhor água qualificada e tem uma pessoa na esquina vendendo uma água, ela vai comprar porque ela tem emergência daquela dor. Às vezes não dá tempo. Às vezes eu perco força e perco qualidade no fechamento se eu demorar de fechar aquele prospect. Vamos imaginar o seguinte, o lead caiu para a empresa, caiu para a agência, né? Qual é o tempo de estagnação quando eu faço a primeira reunião? Faço a primeira reunião, tento marcar para o primeiro dia. Se eu tenho um hunter que vai fazer o processo de qualificação e vai tentar vender na primeira call, a minha taxa de conversão é muito maior. Ah, mas como é que eu faço isso na prática? A gente tem que fazer o principal... O principal problema é a falta de diagnóstico, porque a venda ela ocorre muito mais no diagnóstico do que no fechamento. Beleza, eu fiz o diagnóstico, entendi o que você precisa, entendi que a solução faz sentido, ou seja, eu vou entrar na reunião com você e vou falar o seguinte, Lucas, eu vou entender o que você precisa, no final, se fizer sentido para você, eu vou oferecer a minha solução. Se não fizer sentido, tá tudo bem, a gente encerra, ou seja, eu faço um compromisso, coerência antes da call, antes de eu ir para o fechamento, você está ciente, e aí durante todo o processo de negociação a gente vai fazendo compromisso e coerência, ou seja, a gente vai fechando portas para tentar ver se durante aquele momento existe alguma objeção.
Não existe nenhuma objeção, eu vou para o próximo passo, para fechando a próxima porta. Pô, beleza. Pô, Lucas, faz sentido isso para você? Essa solução te atende? Te atende. O que você acha que mudaria na sua empresa se eu oferecer para você essa solução XPTO? Ah, mudaria muita coisa. Legal. Quanto que você tem de budget hoje referente à questão de marketing, vendas? Ah, eu tenho 10 mil. Ou seja, eu estou mapeando todo o processo. Eu tenho que gastar muita mais força no diagnóstico do que na hora do fechamento. Porque se eu diagnosticar e ela entender o que aquilo faz sentido para ela, o próximo é só saber como que ela vai pagar. Spin selling? Spin selling, GPCT... Aí depende durante todo o processo. Geralmente, para as agências, o Spin Selling funciona muito bem. Pô, beleza. Talvez aquela pessoa, um dos maiores erros talvez ele não vai com o decisor da empresa, ou se tem marido ou mulher, aí às vezes não vai com o marido, não vai com a esposa, porque eu tenho que falar. Então, o processo de qualificação, antes de você ir para a reunião de fechamento, você tem que saber se realmente são os decisores ou se depende de alguém para fazer o fechamento. Se depende, nem vai para a reunião. Remarca para que todos estejam juntos. Beleza, eu fui para a reunião, entendi que você precisa, que faz sentido para você, eu vou falar o seguinte, olha, entendi que você precisa, você me falou isso, que precisa disso, e que o teu objetivo até dezembro é faturar XPTO, tal valor, beleza. Então, ô Lucas, essa solução faz sentido para você e eu consigo fechar isso aqui, se você me dá a resposta agora, por X valor. A pessoa também tem que sentir a sensação de perca. Ou seja, se eu fechei um valor que a minha solução custa para você 7.899 e você não fechou comigo até sexta-feira dessa semana, se ela procurar na segunda-feira, o preço é diferente. Ah, mas eu vou perder o cliente, mas a pessoa precisa sentir que ela perdeu alguma coisa. Ah, mas eu demorei de decidir. Olha, eu vou fazer um desconto para você, só não vou conseguir manter aquele valor. Por quê? Porque você tem que entender que a pessoa que precisa de você, não você precisa da pessoa. Você inverte o jogo. Entendeu? Então esse é o processo que a gente tem que pensar. Quando a gente chega para a agência e fala, você passou por 3 agências de marketing. Eu não estou aqui para ser a 4ª. Eu estou aqui para resolver o teu problema. E é isso que eu quero fazer com o seu problema. Então, olha, você não tem um processo de CRM desenhado, a gente precisa colocar um CRM na tua empresa, a gente precisa qualificar melhor isso, porque senão não vai funcionar. Ou seja, a pessoa já está ciente sobre aquilo. Né? Depois é só fechar. E o marketing precisa fazer isso. Eu acredito que uma dos maiores problemas das agências é tentar apresentar uma solução que realmente vai funcionar. Isso diferencia empresas de qualidade, agências de qualidade e agências que só estão no mercado para poder tirar dinheiro. Alde, você já fechou negócio assim na reunião? Então vamos lá, assina aqui, fechou. Já conseguiu? Já consegui. É. E é muito interessante, e ele falando agora, eu até visitei um pouquinho esse caso, porque acho que falando até um pouco de como eu fui crescendo a agência, entendendo um pouco a agência, é quando você consegue entender que a agência de marketing não é só sobre marketing, ela também é sobre vendas, né? Tanto para você, que é o dono da agência, que, enfim, está ali como um dos sócios participantes, como também para o seu cliente. Né? Hoje a gente, como agência, não pode pensar só, vou gerar a demanda, né? Eu vou entregar o lead, eu vou fazer a atração de rede social. Hoje as pessoas buscam realmente o resultado. Né? E quando a gente vê esses clientes passando por várias agências, é exatamente porque, de alguma forma, a gente ainda está se omitindo e ficando só no lugar de fazer, não, eu só faço até aqui. Né? E quando a gente começa a entender um pouquinho isso mais, eu senti muito quando eu fui para o e-commerce, né? No e-commerce eu preciso gerar o resultado final com muito mais força. Então a gente se compromete com um processo muito maior. Né? E isso também vai precisar das agências aprendizado sobre vendas. Né? Não tem como você dizer que vai entregar tal coisa se você não conseguir dominar isso. Principalmente quando eu tenho um time interno na parte do B2B. Né? Então é um pouco mais... Eu vou falar uma coisa para você. Sabe qual que é um dos maiores problemas das agências que eu vejo hoje? Isso é rotineiro. As agências, quando não faz um bom onboard, ela empurra tudo, mas na hora de entregar, ela frustra o cliente nas 2 primeiras semanas. Não acontece isso? Não tem um onboard. O que eu vou entregar? Quando eu vou entregar? Como que eu vou fazer? Quando que ela vai esperar o primeiro resultado? É a mesma coisa que, eu vendi vamos dizer assim, uma sensação e na hora que a pessoa vai experimentar, ela se frustra.
Aí, É o famoso vai empurrando ali, né? Eu tô em tratativa neste momento e a pessoa tá, mas e isso, mas e aquilo, mas e aquilo, mas e aquilo. Quando você tá no papel do comercial numa agência, né? Falando até de uma agência mais enxuta como a minha, a vontade que dá é você sair, não, eu faço, né? E aí você vai fazendo um grande bolo com vários ingredientes e no final vira uma maçaroca porque você também não tem a capacidade de entregar aquilo tudo ou não tá previsto, enfim, alguém vai se frustrar. E isso vem muito na questão do diagnóstico inicial também, né? Às vezes você diagnostica de um jeito, você põe proposta, quando chega ali nas tratativas de fechamento, a pessoa começa a mudar todo o diagnóstico, né? É um cenário muito assim que acontece. Mas as pessoas, e aí um alerta mesmo, o Lucas, para todas as agências que estão nos assistindo, também é saber falar não. Porque às vezes a pessoa quer colocar todo mundo, tudo para dentro. E aí na hora de executar, ela não é tão especialista naquilo. Cara, seja sincero, fala não. Ou se talvez ela não sabe fazer, busca quem sabe. Eu não sou bom em e-commerce como a Alde. Mas eu sei que se qualquer coisa que botar na mão dela, ela decola. A gente não é bom em tudo. Mas, ou seja, a gente tem que também somar para multiplicar. Ou seja, a gente tem que unir forças. Ninguém cresce sozinho, né? Então, beleza. Pô, eu não sou bom aquilo, mas eu posso falar o seguinte. Eu estou com um cliente aqui e ele está com um problema XPTO. Eu posso pegar esse cliente, você me ajuda e eu te pago essa porcentagem? Ou seja, mas deixa muito bem claro, porque ela precisa também entender sobre o que ela precisa fazer, não é isso? A gente fala, eu aprendi uma coisa muito legal com a Alde que fala mover os ponteiros, né? Fala aí, do negócio do cliente, né? Do negócio do cliente e do nosso negócio, né? Todos nós temos 24 horas, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas é sobre a gente entender que daquele monte de coisa que a gente tem para fazer todos os dias, o que vai mover o meu ponteiro? Seja na minha agência, né, no comercial da minha agência, seja no resultado do meu cliente. Porque demandas acontecem o tempo inteiro, né? Mas quando a gente tem essa clareza, fica muito mais fácil. E aí, quando você está com uma agência, às vezes, um pouco mais enxuta, né? Tem um comercial menor. O que realmente é preciso fazer naquele dia, que só se você fizer que vai tirar resultado no final, é o mexer o ponteiro. A gente fala muito sobre isso quase todo dia, né? A gente fala, mas o que vai mexer o ponteiro? Porque todo ser humano é muito sonhador, né? Principalmente o empreendedor, ele é muito sonhador. E aí vem coisas, e vem coisas, e vem coisas, e no final, às vezes, a gente só sonhou, não realizou. A gente tenta fazer uma prospecção onde a gente encanta o cliente na hora dos cases. Mas na hora de apresentar a proposta, a gente é real. E aí, dor e delícia de ser isso, né? Porque ali é a hora de jogar real e entender se é aquilo que ele precisa ou não. Porque, principalmente com negócios menores que a pessoa não entende nada de marketing. Ela olha e fala, nossa, beleza, gostei. Esses tempos a gente tratou com um fabricante de moto elétrica. Aí apresentei 3 cenários. E eles eram um somando o outro. Então, na verdade, o último era completão, intermediário e o outro enxuto. A mulher não entendeu nada. Ela pegou e teve ao valor e falou assim, eu quero do meio. Aí eu falei assim, mas... do meio não dá para começar pelo meio, né? O do meio não tem a gestão de tráfego, só tem produção de conteúdo. Será que ela entendeu? E ela, não, é isso aí mesmo, eu quero esse aí porque eu acho que tá mais adequado. Eu falei, mas ela tá querendo montar uma equipe para vender, os leads precisam chegar. Só que como é em horas, eu falei assim, tá tudo bem, beleza. Na hora de fazer o contrato, aí a gente pormenoriza os serviços e aí é onde a gente demora. Lá na agência a gente fica no contrato o tempo que for. Meses, se for preciso. E se cair o negócio, que caia nesse momento. Exato. E se ela precisar entender e não entendeu, é a hora que ela vai entender. Porque na hora da proposta, a gente joga real, mas nós estamos vendendo. Então você não vai ficar... Tá na skin de vendedor, né? Como você Exato. Então você encanta, joga real, mas não é pesado o negócio. Chega no contrato, não. O contrato na mesa é outra história. Mais uma etapa da venda, né? Verdade seja dita. E aí é a hora de pegar e dizer não, ou dizer, entendeu? Vamos lá, entendeu de novo? Vamos falar 5 vezes, você entendeu? Né? Porque aí assinou o contrato, então beleza. Né? Se for para cair, cai ali, tá tudo bem também, a gente continua a vida. Mas é um desafio, né? É o tempo inteiro setando expectativas, né? Exato. Porque quando a gente fala do encantar de vendas, realmente a gente precisa mostrar nossa autoridade, credibilidade, nossos cases, isso é fato, né? No processo de vendas, seja qual for o método. Mas o tempo inteiro a gente tem que trazer o cliente principalmente para a realidade dele, né? De negócio, de marca, de contrato, de valores, enfim. O tempo inteiro. Do que ele está comprando. Exato. Né?
A gente queria entrar agora um pouquinho na questão de obstáculos de venda, né? Acho que esse é um entendimento direito do que a pessoa está comprando e o que a gente está entregando. Acho que é um desafio. O que mais que vocês veem de dificuldade de se fazer uma boa venda? Quando a gente fala sobre, por exemplo, hoje o IA está dominando, né, e a gente sabe que o IA não vai substituir as pessoas, mas vai qualificar o processo. O IA hoje, ele qualifica da melhor forma, de uma forma mais rápida. O maior obstáculo que existe hoje, principalmente nas agências, é qualificar uma coisa básica, o ICP. Qualificar realmente qual é o nicho que ela vai dominar. A gente não é bom em tudo, mas a gente pode se tornar bom em uma coisa. Beleza, ela é boa em e-commerce, eu não sou bom em e-commerce. Vamos dizer assim, a nível de pegar e fazer a metodologia que ela faz em outro processo de outro cliente. Eu aprendo, eu ensino alguma coisa. Mas um dos maiores obstáculos de muitas pessoas é talvez definir quem realmente ela vai alcançar, vai prospectar e ela vai entregar aquilo que realmente ela prometeu. Porque você às vezes quer pegar iFood, que mais? Moda, farmácia e tal, e às vezes você não sabe como fazer o Framaior, que desenhar o processo, e aí... Então assim, um dos maiores obstáculos faça o trabalho bem feito, arroz com feijão. Quem é o cliente e o que eu vou entregar durante esse processo. O segundo obstáculo é na hora do fechamento. Quais são as maiores objeções que eu tenho? Faz uma matriz disso. Você pode pegar, na hora do fechamento, quais são as maiores objeções sobre esse nicho? Porque quando eu vou para a call de fechamento, eu já explico isso. Porque se ele tiver aquela objeção, eu já expliquei. O playbook de vendas, tem muitas agências que não têm um playbook de vendas. Tenha um playbook de vendas. Mostre o que você é bom, os resultados que você fez, porque assim, falar é fácil, mas mostra isso na prática. Talvez você pode não colocar por contrato e confidencialidade, talvez você não pode falar quanto o cliente XPTO faturou, mas coloque quanto você fez ele crescer. Mas coloque um playbook legal, para que você mostre o valor e você consiga fazer essa venda da melhor forma. Não é isso? Essa que você falou sobre... não ter o decisor na reunião, cara, eu vivi hoje isso. Minha assistente mandou, falou, o pessoal lá fechou. Aí eu falei, porra, fechou. Não, fechou com outra. Porra, como assim? É uma agência de relacionamento da diretoria e tal, e o cara não participou da reunião, não conheci. Então, quando você fala, olha, vê se o cara de decisão vai participar. Se ele não for participar, nem participa. Né? Você está fora também. Quando você fala de multinacional, de empresas grandes, vai acontecer esse problema. A gente sabe disso. O CEO não vai sentar numa reunião com você. Mas pelo menos que a pessoa que vai sentar com você tenha o poder de influenciar o decisor. Né? O cara que realmente vai falar o seguinte, fulano, pode assinar aqui para mim. É isso. Né? Porque se o cara não for para a reunião com aquele que realmente vai ser, que você vai gerar o valor para o cara não vai comprar você. Se o cara comprar você, ele fica mais faz fácil, né, para ele levar, para ele escalar essa proposta e ele tem que confiar muito em você, né? Eu vejo muito isso quando a estrutura é maior e você não está com o decisor ali tão próximo. Tem que confiar muito para que ele possa realmente colocar a mão dele no fogo dentro da empresa pela sua agência. Né? Tem muito isso. O menor custo de aquisição é indicação. Cara, não existe coisa melhor. E como é que fomenta isso? Cara, os melhores contratos que eu fechei... Como escala na indicação. Próximo podcast. Próximo podcast, boa. Mas os maiores contratos que eu fechei, por incrível que pareça, foi indicação. Total, já vem fechado. Já vem fechado. É uma questão de acertar valores e tudo mais e convencer os outros ali, principalmente se for top-down, né? Então... a pessoa já te indicou, o resto é só concordar e assinou. Mas como é que estimula isso? Como é que eu estimulo a indicação? A gente teve agora, estava conversando com o Marcel da Frito, e cara, a agência é sensacional. Os cases do cara trazem clientes. E como ele faz? Então, mas aí são cases. Sim. Eu quero você porque você fez para Fini. Sim. Aí fica fácil. Mas e quando você não tem a Fini? Não tem ainda a Fini. Como é que você faz para que o seu networking te promova isso?
cara, é um desafio que eu sempre me questiono. É um desafio para todo mundo, isso é um fato. Mas assim, quando você faz o contrato e você, o cliente entra na sua base e vai falar o seguinte, olha, eu vou te entregar o melhor, mas eu quero que você faça indicação de pelo menos 3 pessoas durante esse ano. Faz um compromisso, coerência com a pessoa para que o resultado que ela vai alcançar, ela vai te indicar para mais pessoas. Outro ponto que às vezes talvez, eu não tenho na carteira, eu não tenho pessoas, ela talvez não sente segurança porque os meus clientes são novos e ela não vai conseguir me indicar. Vai para evento de network, vai tomar um café com uma pessoa, chama a pessoa no Instagram, vai fazer network. Cara, a gente tem hoje a melhor ferramenta de prospecção que é o WhatsApp. Se a gente pegar e beleza, às vezes a gente vai para alguns eventos juntos e tal, eu falei para ela, a gente vai para um evento tal quinta-feira. Às vezes um café que a pessoa toma, a pessoa tem que ter essa mentalidade. Eu tenho uma meta, assim, eu não saio de uma reunião de network com menos de 3 contatos. Porque eu posso ter um contato, a pessoa pode não ser meu cliente, mas ela pode indicar uma outra pessoa. Já aconteceu muito isso, cara. Então, assim, depender, não é nada, não é vergonhoso falar o seguinte, cara, se você tiver um amigo, pode me indicar, estou aqui para ajudar. E é isso, cara, é muito mais franqueza. Se a pessoa comprar você, ela vai comprar, vai pegar o seu produto e vai levar. É a mesma coisa que eu, falo assim, Lucas, você já assistiu aquela série XPTO? Cara, é boa pra caramba. Você vai assistir porque eu te indiquei. Às vezes, você tem a Alde que ela é de confiança. Se eu falar assim, contrata ela porque ela é boa em e-commerce. Você vai contratar. Às vezes a gente não se conhece, mas uma indicação sua já faz toda a diferença. Entendeu? Mesmo que não seja do nosso ciclo de cliente. Eu concordo. Grupo de networking é algo que eu vivo há muitos anos, né? WTC Business Club, o Resenha do Gabi, Future is Now, que era o antigo Lead Futuro. Mas tem uma frase que o fundador do Resenha do Gabi fala, o Gabriel Kawai, que ele fala assim, antes de fazer negócio, faça amigos. Exato. Né? E isso traz uma leveza para o negócio, cara. Muito. Então, eu acho assim, o networking, o Alfredo Soares fala isso, seja interessante e não interessado. Então, você está... o que eu imagino? Você está nesse ambiente do dia a dia, tomando uma cerveja aqui, um vinho, eu gosto de charuto, fumo charuto. Cara... O cara fala alguma coisa, traz um negócio, e aí você traz sua opinião. Exato. Começa a pontuar alguma coisa, aparecer na conversa. Putz, uma hora o cara vai marcar quem você é. E aí ele fala, o que você faz mesmo, cara? Ah, legal, beleza. E aí aquilo ali gera então eu acho assim, é igual o dinheiro. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Então, quanto mais você corre atrás das pessoas pensando em negócio, elas fogem. Por aquela questão de dizer assim, vendedor é um sentido pejorativo para dizer aquele cara que é chatão, né? Verdade. Então, para descaracterizar esse negócio, nada melhor do que a pessoa, o que você faz mesmo? Esse cara, você fala de tantas coisas, que eu nem sei eu sou comercial, tenho uma agência. Ah, cara, legal. Muda tudo, né? Então, eu sempre tento fazer esse exercício. Esse final de semana, fui rever uns amigos e um cara que está há muito tempo longe, estava no Sul, voltou para São Paulo e casou. A gente estava conversando, meu diretor de criação estava junto. Aí ele chegou e falou, cara, vem cá, a minha esposa trabalha no trade da Mondelez. Aí ele já virou pra mim e falou assim, olha lá, as cifras no olho dele, não sei o quê. E, eu falei, que produto você cuida? O que você faz? Ah, legal, e os seus projetos? Em nenhum momento eu vou falar de alguma coisa que eu posso fazer, porque não é a ocasião, né? Vamos ouvir. Escutativa, né? Exato. E antes de ser CNPJ, exato. Network tem muito sobre isso. E antes de nós sermos CNPJs, nós somos CPFs. E a gente conecta. E eu acho que muitas das vezes, eu já vi muita gente, vai para a reunião de network, legal, mas o que eu faço com isso? Né? Seja curioso. Você vai para lá, aprende alguma coisa. Lição do dia, cara, não encerre o dia sem aprender uma coisa nova.
Pô, beleza, eu posso Seja aprender... interessado pela vida dos outros. Isso, Queira ouvir. isso. Faça as pessoas falarem. Pô, às vezes eu posso aprender uma frase que você fala, uma frase. Pô, é verdade. Por exemplo, a gente, às vezes, a grande ideia nem sempre a grande ideia nem sempre começa sozinho. A grande ideia começa uma união de uma ideia junto com a outra, que somando gera uma grande ideia. O criador do Netflix, eles iam trabalhar de Kombi e ia de uma cidade para outra para poder trabalhar. Na segunda-feira ele tinha várias ideias, na terça também, na quarta também. Só que às vezes na sexta ele esquecia as ideias que tinha na segunda. Só que aí o que eles começaram a fazer, e isso a gente aprende isso. Pô, existem grandes ideias que elas talvez não se aplicam agora, mas elas podem se aplicar depois com uma outra ideia que pode surgir. Né? Pô, beleza, você tem agência de marketing. Pô, às vezes uma ideia, uma comunicação, uma frase que o Lucas falou, pô, pode servir para mim. Pô, legal, cara, vou fazer isso. E faz sentido. Me diga uma coisa, Wesley. Muitas agências, o dono está no processo. E ele pode ser o closer, né? Aí vi esses dias, todo mundo falando, não, eu quero sair do processo, né? Eu quero sair do negócio. Aí vi um vídeo do cara ex-WhatsApp, como é que chama? Flávio. Flávio Augusto, Augusto. geração Flávio de Augusto. valor. Cara, você quer sair do processo? Vira funcionário público, né? E aí você... Sair do processo. E o que é a sua opinião sobre isso? Cara, é interessante. Eu enfrentei gargalo quando eu tinha agência, por causa de processo. Eu enfrentei 2 gargalos. Quando tudo ficava na minha mão e quando eu saí da operação e deixei meu ex-sócio tocar. Porque conforme eu ia colocar muitos clientes para dentro, eu deixava ele tocar. Então, ou seja, sair do processo nem sempre é bom. Mas talvez você é um engenheiro de obras. Você não tem que colocar talvez a mão na massa e fazer cimento. Você pode ser um engenheiro de obras, mas você está no processo. Você está ali no dia a dia, você está vendo o que está acontecendo. Qual que é o maior problema das agências? Eu passei por isso na pele. Às vezes você fica no processo fazendo o bate-bate todo dia, mas você não tem tempo para vender. Cara, você tem que ter tempo para vender, para colocar novos clientes na sua empresa, mas você tem que aprender a delegar. Não que você vai sair do processo, você vai ficar no processo, você vai respirar isso o tempo todo. Mas o seu tempo precisa ser diluído entre prospectar e executar. Pô, quantas horas eu vou separar por dia para eu vender? Eu vou separar a hora de ouro, sei lá, das 10 até 11h30, de 2 da tarde às 4, são horas sagradas que eu não faço nada de operação a não ser vender. Pô, legal. Mas eu estou na operação o tempo todo. Eu não posso sair da operação, não posso colocar uma pessoa e sair. A pessoa pode ser qualificada? Pode, mas você tem que estar ali porque a empresa é sua. O nenê é seu, o bebê é seu. Tem que cuidar daquilo. E é aquilo que vai fazer você chegar em outro patamar. Você tá no comercial da OD? O que tem me ajudado bastante é processos. Porque com processos você consegue delegar sem delargar, né? Que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. E colocar essas... equipe, montar isso sempre vai ser um desafio. Acho que para qualquer tamanho de agência. A gente tem bastante gente saindo e entrando também de agência, né? Infelizmente. Mas eu acho que quando você tem um processo, você começa a confiar muito mais na entrega que você vai fazer. Né? Que eu acho que quando é uma agência mais enxuta, você sempre fica com aquele medo de eu vou vender isso e quem vai entregar? Porque se eu tiver que entregar isso também, né? Então, você ter esse processo bem desenhado e começar também a olhar para teu produto e tua precificação. Né? O quanto dali eu posso realmente colocar para uma pessoa já tocar e não vai mexer na minha lucratividade, por exemplo. Né? Então, prever essa mão de obra, seja de um freela, seja de um PJ ou de CLT que está contigo, dentro dessa precificação, desde quando você já é mais pequenininho, isso vai te dando mais respiro e você vai conseguindo ir construindo de tudo um pouquinho. Né? Então, eu tenho feito assim e estou me saindo bem. Muito bem, tá diversificando, tá investindo. Criptomoedas, tá investindo em criptomoedas. Também. Ouros. Muito bom, muito bom. Eu acho que é um desafio para todo empreendedor essa coisa do estar na operação, não estar, aonde que vai atuar, né?
Não tem receita para esse negócio. Agora, é claro que você precisa ter um time comercial, né? A gente olhou para a Hero e aí tinha 40 pessoas para dentro e a gente tinha 2 no comercial. E aí falava, cara, isso aqui faz sentido? Não tinha que ter um time comercial aqui para... A gente prioriza muito o produto, né? E aí você fala, meu... Aí você tem uma mão de obra de produto extremamente qualificada e um comercial com poucas pessoas ou ninguém, ou você fazendo tudo. E assim, a vida de agência é altos e baixos. Então tem uma hora que realmente você nem pensa nisso pelo volume de coisa, indicação, claro. Projeto dando certo e cliente comprando mais e vambora. Aí teve uma hora que a coisa vai se Dá aquela balançadinha, normal. Estagna, sai cliente, e aí você começa a se questionar. Pô, e aí? Mas não tá fechando, não tá convertendo. E aí você começa a olhar e dizer, pô, acho que eu tenho que mexer no comercial, né? Mas como? O que fazer? Acho que esses são os momentos que o empresário da nossa área começa a olhar, né? Eu acho que uma das dicas que eu deixo para as agências, porque assim, se você é um afiliado, parceiro da Brad, você já está à frente de muitas agências. Primeiro, eu estou associando aos melhores, a quem realmente vai me levar para outro nível. Positivo. Se você não se afiliou, sugiro que você faça. Beleza. Tem o QR Code ali do lado do Lucas. Mas um dos principais pontos é ritual. Ritual 100%. Tem que ter o momento e tem que ter a hora que você vai fazer você só vai vender. Não use o horário de vender para fazer coisas operacionais. Eu tenho uma social selling aqui, que ela está aqui usando o meu Instagram, mandando mensagem para todo mundo. Eu só vejo notificação e ela começa... Mensagens, né, nem eu, nem abro, porque beleza. Mas assim, se você, depois que você tiver o poder, coloque alguém para prospectar para você, para vender com você. Escolha um nicho, tenha um playbook muito bem definido sobre vendas e estude automação. Então, por exemplo, beleza, tem empresas e agências, eu vou dizer de agências digitais, que não tem um processo de sales engagement. Faça um processo, aprenda, tem ARD, né, tem outras ferramentas também durante todo esse processo. Mas assim, como sentindo a pele que eu também senti, cara, por favor, não estagne, porque depois que um cliente cancelar, e se você também depende só de indicação, você vai quebrar. Porque uma hora que os seus clientes pararem de indicar você estava errado. Então, ou seja, qual é a geração de demanda que você vai poder fazer? Ou network, ou prospecção ativa, sei lá, faça um processo. Crie um webinar, se for preciso. Faça um webinar e coloca ali, fala sobre um tema. Chegou o TikTok Shop agora, está dominando o mercado. Fale sobre isso. Você entrega? Entrega. Então, deixa eu dar alguma coisa gratuita. É muito mais sobre o que a pessoa vai se tornar com o meu produto do que eu vender esse produto. Então, acho que fica uma dica aí para todo mundo. Ô Wesley, esse diagnóstico que você estava falando na hora de fazer a prospecção, na hora da precificação, se coloca as horas gastas com isso? Como é que faz para colocar isso no preço? Sei lá, estou pensando aqui assim, porque isso faz com que a prospecção seja mais dispendiosa e mais custosa. Positivo. Certo? Você vai fazer isso com todo mundo? Você vai fazer só com ICP? Quando é que eu faço esse diagnóstico? Boa. Quando eu sou parceiro da Brad, inclusive a gente vai entregar um conteúdo, depois eu falo sobre isso, mas assim, quando na minha veia de agência, tá? O ano passado, a gente tem uma planilha, né? E a gente coloca quantas horas eu vou gastar para entregar aquele produto XPTO para você. Quanto que vale a hora do seu designer? Sei lá, faz o cálculo. Eu estou pagando R$3.000 para o meu designer, quantas horas ele vai demorar para usar para fazer o processo da AUD? Vai demorar por semana 5 horas. Beleza. Então eu entendo que o meu custo de design é XPTO dentro daquele orçamento. Beleza. O que mais que eu vou entregar? Eu vou entregar uma LP. Quantas horas eu vou gastar do meu cara para isso? Beleza. Eu acho que como que você consegue fazer essa precificação exata de uma forma sábia e assim, bem pé no chão? Calcule as horas dos seus profissionais, vê quantas horas ele gasta. E deixa claro isso depois na hora da entrega, que você vai gastar aquelas horas. Se a pessoa pedir aquilo, fora aquilo que você está prometido, você cobra a parte. Porque assim, qual que é o problema de muitas agências? Quer entregar tudo para o cliente. Eu tive esse problema, porque eu quero ajudar todo mundo, mas eu vi que me prejudicou muito.
Esse negócio de over-delivery, cara, isso é bom pro iFood, cara. O cliente olha aquilo lá e fala, você tá fazendo de graça? Então faz mais um, faz mais outro. Tuxa Não coisa. é nada, Faz o processo de precificação e aí sim você vai ter um bom resultado e às vezes até porque assim, às vezes você vai dar um orçamento, o cara não sabe quanto que ele vai gastar com nota, às vezes ele nem está tendo rentabilidade, está tendo prejuízo, porque se ele for colocar quantas horas, você estagna a sua empresa com um monte de material e execução que você tem e aí você vai ver, você não consegue escalar porque você tem que contratar mais. Eu já paguei de folha de pagamento 30 mil por mês. Mas por quê? Porque eu lembro que no momento eu cheguei com entrega, muita coisa, e se eu quisesse entrar mais um cliente, eu teria que contratar porque a galera não dava mais conta. Ou seja, entupia a galera de trabalho, mas aí quando você for ver a rentabilidade, e aí? Isso mexe muito ali no meu ponto de vista, nas agências, a parte entre o encantar e o fechamento de proposta, né? Quando você está naquela parte de negociação, normalmente a pessoa vai querer chorar um ajuste, vai querer incluir uma coisinha a mais e tal. E foi um desafio muito grande para mim bater o pé e decidir que não, isso não está no contrato, a gente consegue até fazer, mas realmente tem uma precificação por fora, faz alguma coisa diferente para aquele cliente, mas realmente deixar onde é a linha de corte. Porque senão é isso, você vai de over-delivery, daqui a pouco você está fazendo tudo lá dentro, até a logística. E aí isso dificulta muito, né? Porque a gente trabalha assim, cruamente com mão de obra, né? E mão de obra é caro. Alde, você tá cobrando por escopo ou por hora hoje? Hoje eu tô cobrando por escopo, não cobro obrigatoriamente por hora, dependendo do profissional que vai trabalhar. Então eu tenho duas formas de medir. Né? Se, por exemplo, se eu trabalho com freela ou com PJ que tem um preço fechado para aquele projeto, eu vou por essa linha de raciocínio. Se é minha mão de obra interna, CLT, essas coisas, eu já faço a precificação de um jeito diferente. Então, quando eu comecei a ver essas questões de precificação lá no começo da agência, eu comecei a estudar isso com os players de agência, né? E aí fui descobrindo e eu fui lapidando esse material para a minha realidade, juntamente com um contador, alguém que consiga te ajudar ali nessa parte financeira. Então, é algo que eu sempre estou de olho, né? E essa troca que eu acho que, às vezes, falta entre donos de agência, né? Contar meu problema para um dono de agência, às vezes, dói um pouquinho, né? Falar, eu vou contar que eu tô com esse problema e tal. Mas é o ambiente que eu tenho mais aprendido. Quando eu consigo chegar num dono de agência e perguntar, aí, como é que você faz tal coisa? E se eu fizer assim, vai dar certo? Então, eu estou cada vez mais deixando isso mais aberto, assim, para aprender, né? Para ganhar dessas pessoas que às vezes já passaram por isso e falam, não, tá tudo tranquilo, isso aqui se aprende, eu passei por isso, eu resolvi assim. E eu acho que esse é um momento onde os donos de agência precisam começar a fazer essas trocas mais interessantes e inteligentes entre eles, para conseguir realmente fazer esse crescimento, porque tem espaço para todo mundo, né? A grande verdade é essa. Total. E a Brad eu vejo muito como a casa disso, né? Da gente conseguir trocar isso, né? Eu tava agora conversando aqui com um convidado anterior e falando isso quando você cobra lá. E o mesmo posicionamento. A gente é uma agência que ele é especializado no segmento. E o meu ICP é a especialização dele. Então eu atendo também. E ele falando, cara, eu cobro tanto, e você? Eu cobro tanto. Como é que você consegue entregar, cara? Pô, eu faço assim. Você cobra por hora? Não, eu cobro por escopo. Cara, é muito isso legal, é rico né? pra caramba. E se você for num grupo de network e falar isso, o cara vai falar assim, beleza, cara, falou. Agora, aqui não, a gente tá aqui para isso. Nos eventos da Brad eu aprendo muito, né? Eu sempre tenho muita gente lá, eu participo, eu converso e eu vou sempre encontrando essas pessoas e de lá aí você encontra em outro evento e as coisas vão crescendo. Eu acho que esse é uma das formas da gente fazer network, tanto para fazer negócios, como também para ter esse aprendizado, essa troca. Né? Então, acho que é bem interessante isso. 2 passos aí, cara. A 2 passos do paraíso? 2 passos seja humilde para reconhecer e seja curioso, cara. Porque, a gente não sabe muita coisa, mas a gente aprende. Total. E seja curioso, legal, né? Mas como é que faz isso? Porque assim, quanto mais você, às vezes, existem muitas pessoas que não têm tanta essa humildade em querer reconhecer que ela tem um problema e fica um pouco repulsa em ensinar as coisas para as pessoas. Mas a lei da vida, cara, é o seguinte, quanto mais você dá, mais você recebe. Você dá alguma coisa, algum momento vai retornar para você de alguma forma. E não importa como. Mas assim, às vezes a pessoa está vendo que a pessoa está precisando. Ajuda. Um insight que você pode dar pode salvar o contrato de uma agência. E todo esse ecossistema que a Brad tem, de agências, de network, de encontro, cara, isso é riquíssimo
porque você consegue, talvez, com uma ideia, revolucionar o teu processo comercial, o teu processo de marketing, que assim seja. Isso mesmo. Muito bom, meus amigos. Eu agradeço. Muito bom. Demais. Espero que esse episódio tenha ajudado um pouco o teu negócio, tenha somado aí para que você transforme o seu negócio. E, meus amigos, se você ainda não faz parte, entre nesse QR Code, se associe e venha fazer parte desse ecossistema para evoluir o seu negócio. Alde, obrigado. Obrigada a Wesley, você, Lucas. demais. Obrigado. E a gente tem um presente por causa da Joyce, tá? Presente? Presente. Oh, A aí gente está sim. colocando lá, tá? Um treinamento de vendas dentro da Brad Educação, Sim. totalmente gratuito. A gente vai dar, literalmente, né, para ajudar todo mundo, porque assim, eu sei a dor que todo mundo sente e a gente vai fazer isso, vai entregar o melhor conteúdo lá para que você consiga entender esse processo para ajudar os clientes e também como agência, né? Então, logo, logo aí está disponível. Palmas, meus amigos! É isso aí, a gente gosta. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, meus amigos, e até a próxima!